Oi, nerds filmes aqui. Hoje vou explicar um filme americano de drama e sobrenatural chamado 9 Dias. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. O filme se passa em um mundo distópico onde as almas não nascidas são testadas por 9 dias. Se as almas passarem nos testes, elas têm a chance de viver o mundo real. No entanto, aqueles que não passam nos testes, perecem para sempre. Aqueles que eventualmente conseguem viver no mundo real, também não têm memória desta entrevista. Um homem chamado Will que mora em uma casa isolada no meio de um deserto desconhecido é árbitro das almas. Will julga as almas e decide qual delas vão habitar os corpos dos seres vivos. Ele entrevista almas para terem uma chance de nascer no mundo real. Nem todos os candidatos são aprovados, mas Will dá a cada um deles uma experiência de sua escolha antes que sua existência seja apagada para sempre. A única companhia eterna que Will tem é um homem chamado Kyo, um supervisor que garante que Will selecione o melhor candidato e o auxilia no processo. Antes de se tornar um avaliador de almas não nascidas, Will anteriormente vivia como um ser humano normal, mas Kyo nunca conseguiu viver como um ser vivo. Will passa a maior parte do tempo observando e tirando anotações em uma infinidade de telas de televisão antiquadas, cada uma exibindo a vida de um indivíduo diferente que Will selecionou anteriormente. Entre todas as almas que ele escolheu, um prodígio do violino de 28 anos chamada Amanda é sua favorita. Um dia, enquanto estava a caminho de um concerto, Amanda dirige muito rápido na rodovia e bate em um viaduto, resultando em sua morte. Will fica arrasado com a morte dela e assiste a vídeos antigos dela para se consolar. No entanto, Will não tem muito tempo para lamentar a morte de Amanda e, no dia seguinte, novos candidatos começam a chegar para entrevistar a vaga deixada por Amanda. Os candidatos incluem Kanye, Annie, Alexander, Mike e outros. A entrevista dura 9 dias, durante a qual Will testaria suas personalidades e caráter. Ele faz perguntas simples sobre a vida dos candidatos e fazem com que façam anotações sobre o que gostam ou não gostam sobre a vida dos outros que foram escolhidos. No primeiro dia, Will informa os candidatos sobre todo o processo antes de iniciar a entrevista. Alguns candidatos são mais curiosos do que outros. Kanye pergunta a Will a diferença entre estar aqui e estar vivo. Quando Will revela que qualquer sentimento, sensação, a emoção é muito menos intensa aqui do que na realidade, Kanye pergunta a ele como ele tem certeza sobre isso e Will é forçado a admitir que tem experiência de viver como pessoa. Curioso, Kanye pergunta o que Will conquistou como uma pessoa viva, mas Will fecha, dizendo que não pode divulgar mais detalhes pessoais. Cada um responde a pergunta à sua maneira. Após terminar as entrevistas, Will e Kyo continuam com suas tarefas diárias. Mais tarde naquela noite, o último candidato Emma chega atrasada para a entrevista. Will fica irritado com o atraso de Emma, mas Kyo convence a ele para deixá-la dar a entrevista. Emma é tão curiosa quanto Kanye e ela pergunta se Kyo é o chefe de Will, mas Kyo rapidamente a corrige e brinca que, se fosse, nunca contrataria Will. Emma também descobre que Kyo nunca esteve vivo. Will então pergunta a ela o mesmo dilema moral, mas Emma se recusa a responder porque em ambos os casos seu filho morre. Will diz a ela que ela deve responder a pergunta porque é assim que a pergunta deve ser. Emma expõe sua própria pergunta e pergunta se é assim que a pergunta é ou se o mundo é cruel. Emma e Will se recusam a responder as perguntas um do outro e a entrevista chega ao fim. No dia seguinte, Will leva os candidatos selecionados para um tour pela casa, incluindo a sala de controle de onde Will e Kyo ficam de olho nos candidatos previamente selecionados. Ele dá ao candidato a tarefa de observar as pessoas na TV e fazer anotações sobre um ser vivo de sua escolha. Ao observar um ser vivo, Will percebe Mike desenhando em seu caderno. Quando Will pede para ver, Mike inicialmente hesita, mas eventualmente permite que Will veja sua arte. É um belo esboço de uma praia. Mais tarde, Will passa por cada um de seus cadernos e os avalia. Todos eles escreveram sobre um momento específico de sua escolha, exceto Emma, que já escreveu sobre um pouco de tudo. Ele então devolve individualmente seus cadernos. Will avisa Emma que ela poderia ser mais seletiva. No entanto, Emma nunca pode ser vinculada a ninguém. Ela pergunta se os candidatos que ele selecionou se lembram dele. Will responde negativamente, mas também menciona Amanda lembrando-se dele momentaneamente em sua infância. Enquanto isso, Kanye pergunta a Will se há alguma área em que ele deva trabalhar. No entanto, Will diz a ele para não pensar assim. Will diz que não quer que Kanye faça o que Will acha que é certo, ele quer que Kanye faça o que ele acha que é certo. Não satisfeito com sua resposta, Kanye aponta como Will vai julgá-lo no final de qualquer maneira e pede a Will para contar a ele as regras para que ele pudesse jogar melhor. Como esperado, Will não revela as regras e ele dá aos candidatos novas atribuições. Ele pede aos candidatos que escolham um momento que não gostaram pelo que viram na tela. Após examinar suas respostas, Will decide eliminar Mike.
O choroso Mike pergunta o que ele fez de errado, mas Will lhe dá sua mesma resposta padrão. Will tenta confortá-lo e o elogia por viver cada segundo ali com intensidade e honestidade antes de pedir-lhe para escolher um momento que ele quer experimentar a partir do que viu na TV. Mais tarde naquela noite, Emma ouve Will trabalhando no meio da noite. Após saber que eles estão trabalhando para dar a Mike um presente especial de despedida, Emma se oferece para ajudar. Enquanto trabalhava, Kyle conta que, se tivesse uma chance, adoraria gritar como Tarzan do topo de uma montanha. Emma então pergunta a Will qual momento ele escolheria, mas Will irritado não tem tempo para suas perguntas e diz a ela para se concentrar apenas no trabalho. Após terminar o trabalho, Kyle diz a Emma que Will é o único entrevistador que dá uma chance aos seus candidatos. Chance de experimentar um momento do mundo real. Ele também revela que quando Will estava vivo, ele era ótimo, gentil e sensível. Will era talentoso, mas lutou para se encaixar em um mundo que era diferente dele. Ele tinha tanto amor nele, mas ninguém para dar. No dia seguinte, Will verifica a atribuição dos candidatos restantes. Kanye conta a ele sobre o garoto chamado Rick, que é um alvo frequente de valentões. Ele continua dizendo que não gosta mais do fato de Rick não revidar mais do que o fato de outras crianças intimidarem Rick. Kanye diz que se ele fosse ao lugar de Rick, ele revidaria os valentões. Quando Will questiona se ele justifica a violência, Kanye responde que legítima defesa é justiça. Quando é a vez de Emma, ela descreve um cara que odeia a si. Ela diz que o cara acha que é um fracasso e tudo que ele faz não vale nada e é vergonhoso. Emma diz que enfatizou com o cara por passar por tanta coisa ao ponto que ele só quer não sentir mais nada. Ela ainda acrescenta que a dormência pode fazer ele se sentir seguro, mas também está envenenando o que resta dele. Ela diz que, no fundo, o homem sabe disso também. Will percebe que Emma está descrevendo, mas não consegue reconhecê-lo. Ele diz que o homem que ela está descrevendo parece irreparável. Emma responde rapidamente que o homem acha que ele é irreparável, mas ela acredita que ainda há algo dentro dele. Will então se desculpa para se despedir de Mike. Com a ajuda de Kyle, Emma segue até uma sala secreta onde Will dá a seus candidatos sua experiência final antes de desaparecerem para sempre. Emma assiste com espanto enquanto Mike experimenta a praia que Will criou para ele. Will então se senta com o choroso Mike enquanto ele se perde para sempre. Depois, Will emocionado volta à sala e se senta com Emma. Ele conta a ela que quando estava vivo fazia parte de um grupo de teatro no ensino médio. Ele revela que não tinha amigos e certa vez seu desempenho no teatro que o fez se sentir vivo, mas ele nunca perseguiu sua paixão depois disso. Entre as entrevistas, Will continua a assistir a vídeos antigos de Amanda para descobrir como ela bateu o carro dela. Eventualmente, Will descobre que Amanda deliberadamente bateu o carro e cometeu suicídio. Will fica chocado com a revelação e se culpa por mandar Amanda para um mundo cruel despreparada. Como resultado, Will começa a temer um destino semelhante para Emma de bom coração. Ele dá a ela cenários difíceis, mas ela sempre escolhe bondade e amor. Durante a entrevista, Maria se apaixona por Will. Ela escreve uma carta para ele e expressa seu amor. No entanto, Will a rejeita e a elimina. Após experimentarem seu momento final, Maria começa a chorar e implora Will para dar uma chance ao amor deles, mas Will impiedosamente a observa desaparecer no ar. Tudo isso leva Will e Kyle a ficarem em uma discussão. Kyle acusa Will de se fechar e o confronta sobre suas intenções para eliminar uma boa candidata como Emma. Will argumenta que não pode continuar mandando flores para o mundo real enquanto outros entrevistadores mandam porcos que os comem. Eles eventualmente esfriam e novamente começar a discutir sobre Amanda. Will admite que assim como ele, Amanda deve ter sentido uma dor imensa que ninguém podia ver com os olhos. Will finalmente decide queimar todas as fitas de Amanda e seguir em frente. Além disso, ao longo dos próximos dias, a maioria dos candidatos é demitido por vários motivos, como constrangimento e desrespeito pelo sofrimento. Os candidatos são reduzidos a 2, Emma e Kanye. No 9º dia, Emma finalmente conhece Kanye. Ambos são contrastantes em caráter. Emma é despreocupada, gentil e vê o melhor nas pessoas. Kanye é mais pessimista, reconhecendo o mal no mundo e mostrando determinação para lutar contra isso. Durante o jantar, os dois se conhecem. Will faz os dois se sentarem juntos em uma sala e pede que digam reciprocamente por que eles não deveriam estar vivos. Isso naturalmente deixa Emma desconfortável e ela sai. Mais tarde, apesar de Kyle recomendar que Will escolhesse Emma, Will escolheu Kanye para nascer. Will oferece a Emma uma última experiência e ela escreve algo em um papel. No entanto, Emma escreve algo que Will não consegue fazer. Will pede a ela para escolher outra coisa, mas ela recusa uma última experiência. Enquanto Emma se prepara para partir, Will acompanha Kanye para o mundo real. Emma pede para ver Will uma última vez, mas ele decide não se despedir dela.
Kyo se oferece para ficar com ela em seus últimos momentos, mas ela recusa e opta por caminhar pelo deserto até desaparecer. Depois que Emma sai, Will encontra um bilhete de Emma onde ela o agradece por tudo. Ela expressa arrependimento por todas as coisas que passou devido às quais não se permite sentir-se vivo. Ela diz a ele que escreveu todas as lindas lembranças que fez nos últimos 9 dias por toda a casa. Ela pede a ele para não considerar esses momentos garantidos antes de encerrar. Intrigado, Will olha em volta e os encontra escritos por toda a casa. Esses momentos são um dia na praia, Kyo gritando de um penhasco, rindo com Kanye, um passeio de bicicleta e muitos outros. Will de repente percebe que aqueles foram realmente momentos felizes. Sentindo arrependimento, ele sai correndo atrás de Emma. Ele finalmente a alcança e recita apaixonadamente as seleções de Song of Myself, de Walt Whitman, agradecendo-a por desafiá-lo a se permitir respirar. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative a notificação, e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.